Bom domingo, né, para todos nós. Essa semana fria, né? Sempre vou falar que eu não me acostumo com isso. A Marina insiste, mas a gente está precisando, eu sei, irmão. Eu agradeço, mas o frio me deixa assustado. Mas eu percebo que tem gente que gosta, né? No frio pode estar o frio que for, que vem com camiseta, né? Eu não acostumo com esse negócio, não. É muito bom a gente poder estar juntos, né, como comunidade, e principalmente numa série que nos desafia, nos chama a vivermos uma vida engajada com o reino de Deus. Aqueles que ouviram a mensagem no domingo passado, deixa eu tirar esse negócio daqui, tiveram logo no final um questionamento, né, feito pelo pastor Ricardo, na verdade um convite, perguntando se você quer entrar para a festa do Pai bondoso, né, do Pai gracioso. Se você não assistiu a mensagem da semana passada, eu quero te desafiar a assistir, tá bom? Depois você procura lá no nosso site, porque nós vimos que esse Deus que nos chama para vivermos uma vida engajada nele, de maneira radical, enraizada nele, é um Deus que faz isso de uma forma graciosa, bondosa, nos aceitando como estamos, vindo ao nosso encontro, não esperando a nossa decisão, né, de nos voltar a Ele, mas Ele vem ansioso para nos receber, nos abraçar, e troca as nossas vestes e nos dá dos privilégios da sua mesa, da sua vida. Isso é muito bom. Todas as vezes que sou desafiado novamente pela graça de Deus, o meu coração ele se quebranta como da primeira vez, porque eu sei quem eu sou, eu sei quais são os sintomas da minha alma distantes de Deus, e quando eu ouço essa maravilhosa notícia de que o Pai veio ao meu encontro e me abraçou, e me trocou as vestes, né, e me acolhe como seu filho amado, o meu coração se enche de alegria. Então, você quer entrar para essa festa? Você quer participar da festa do Pai, né, que não apenas nos aceita, nos traz de volta, mas Ele faz uma festa para nos receber. A palavra de Deus diz que se existe algo que gera celebração no céu, é quando um pecador se arrepende, é quando alguém que estava longe se volta e se aproxima, e o Pai então pode acolher, abraçar. Agora, se você quer se engajar, ou se você quer participar da festa do Pai, nós precisamos entender que existe uma dinâmica que acontece nessa festa, né? E nada mais óbvio, toda festa tem uma dinâmica, né, nela. Você já viu aquelas pessoas que vão para uma festa e ficam lá sentados assim no canto, sem graça, né? Então, eu percebo que tem um monte de gente que já se rendeu ao evangelho e tudo mais, mas ainda não está aproveitando da festa. Está lá sentado no canto. o chato, né? Deus tem uma festa maravilhosa, mas existe uma dinâmica nessa festa. E a dinâmica dessa festa tem um nome que as Escrituras trabalham tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é o discipulado. O discipulado é a dinâmica da festa do rei, a dinâmica da festa do Pai. Essa palavra, pode ser que alguns de vocês já lerem ali ou escutarem a respeito dela, essa palavra, infelizmente, no nosso contexto de igreja cristã ocidental, ela, ao longo aí da história, se tornou um sinônimo de mais um programa da igreja, né? Então, hoje, muitas pessoas, muitas igrejas, muitas organizações, quando falam acerca de discipulado, está falando sobre mais um programa da igreja, que faz parte de tantos outros para aprofundar a vida cristã e amadurecer e tudo mais. Eu concordo que, infelizmente, na prática, isso acabou se tornando algo real.
O discipulado se tornou mais um programa da igreja. Isso é assim, a gente precisa deixar claro aqui de início, porque a igreja, ou parte dela, tem negligenciado o que é o centro. Preste atenção nisso, nessa palavra. O discipulado é o centro da vida prática de Jesus. Discipulado é o centro da vida prática de Jesus. Não é mais alguma coisa que Jesus faz. Não, é o centro. Tudo que Jesus faz tem a ver com o discipulado. Tudo, qualquer coisa. Mas eu sei que a gente, infelizmente, ao longo da história, tem tornado isso algo obsoleto, algo desnecessário, algo optativo, né? Então é comum, é triste, mas é comum a gente ouvir de algumas pessoas: eu faço parte de uma dinâmica de discipulado, e outras: não, eu não faço. Isso é uma falta de entendimento acerca do centro da missão de Jesus, do centro do que Ele fez, de tudo que Ele fez. E a consequência disso é trágica para a igreja e para as nossas vidas. A consequência de encararmos a dinâmica do discipulado proposto em Jesus, que foi o centro da vida dele, da missão dele, é trágica para a vida da igreja, é trágica para a vida de cada um de nós. Eu quero primeiro colocar o aspecto positivo de quando a nossa vida entende e nós então decidimos viver a nossa vida de maneira engajada nessa dinâmica, na dinâmica do discipulado. A consequência direta disso é que nós participamos ou usufruímos da amizade de Jesus. Da amizade de Jesus. Eu queria dizer para nós aqui hoje, nós corremos um sério risco de andarmos próximos a Jesus, de até mesmo conhecermos coisas acerca de Jesus, mas nunca usufruímos da sua amizade. Isso é trágico, porque Jesus nos chama para usufruirmos uma vida de amizade com Ele, de intimidade com Ele, de fato, para todos os discípulos, saber ouvir, reconhecer e discernir a sua voz. Ouvir a voz de Jesus não é privilégio de alguns, é para ser benefício, privilégio de todos aqueles que se renderam ao Evangelho, todos. Não é o pastor que ouve a voz de Jesus, não é um missionário que ouve a voz de Jesus, não é alguém que já está há muito tempo na igreja que ouve a voz de Jesus. A voz de Jesus é reconhecida por aqueles que decidem se engajar na dinâmica do discipulado do reino. Todos nós. Mas a consequência oposta a essa é trágica. E é trágica não apenas para a minha vida ou para a sua vida enquanto pessoas, mas é trágica para toda a igreja. Quando a igreja não usufrui da amizade de Jesus, a consequência disso é tragédia. E sabe por que é tragédia? É tragédia porque quando nós não usufruímos da amizade de Jesus, o que vai começar a aparecer na vida da igreja é a adoração a um outro Deus. Eu e você. E aí, eu nem preciso aprofundar nisso aqui. Se cada um de nós quisermos a adoração, se cada um de nós vivemos uma vida de autocentralidade, o que vai acontecer de maneira prática é tragédia, confusão. E a gente vê um monte de igreja vivendo isso. Se a gente não tiver cuidado, a gente começa a viver isso. Por que a gente vive isso? A gente vive isso porque nós deixamos de experimentar a amizade de Jesus e a intimidade de Jesus. E quando isso acontece, a consequência natural é cada um de nós começamos a viver como aquilo que causou a queda e a separação da humanidade lá atrás, quando o ser humano quis tomar para si o lugar de Deus. E aí, você, todos nós começamos a viver uma vida na igreja, como se o Deus fôssemos cada um de nós. Tragédia.
E aí, isso não é só trágico para quem já está aqui participando. Isso é trágico para a sociedade na qual a igreja está inserida. Porque a igreja se torna um lugar insuportável. Insuportável. Uma igreja que vive distante do discipulado de Jesus, experimentando da intimidade dele. E aí, o que vai acontecer é, cada um de nós vamos começar a querer a adoração para nós mesmos e a exigência para nós mesmos, e isso é tragédia. Quando alguém de fora entra aqui, vai achar e encontrar um lugar insuportável. Ontem eu estava dando uma palestra sobre evangelismo, numa das nossas igrejas do presbitério, para líderes da igreja. E ao final da palestra abriu para perguntas e um líder me fez a seguinte pergunta: pastor, qual é a consequência? E aí ele usou essa expressão, a curto, médio e longo prazo, para uma igreja que deixa de viver essa dinâmica do discipulado do reino. Eu pensei um pouquinho, porque eu tentei achar uma divisão para curto, médio e longo prazo, mas não consegui achar. Porque só veio uma palavra e uma ideia na minha cabeça. Uma igreja chata. Uma igreja chata. Quando uma igreja deixa de viver a dinâmica do discipulado do reino, ela se torna um lugar insuportável. Um lugar chato. Talvez você está aqui, você diz, poxa, eu tenho achado essa igreja chata. Antes de você querer olhar para todo mundo e culpar todo mundo, comece a perguntar para você se você tem vivido a dinâmica do discipulado do reino na sua vida. Porque onde nós experimentamos a intimidade, a amizade de Jesus, a palavra de Deus diz que independe a circunstância, ela é qualquer coisa menos chata. A paz de Deus excede todo o entendimento. A atmosfera da adoração toma o lugar, mesmo se a gente não tiver nenhum instrumento tocando, mesmo se não tiver nenhuma estrutura. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde tem sido negligenciado a perspectiva da amizade profunda, a intimidade de Jesus, e como estratégia para entreter pessoas. Muitas vezes nós olhamos e focamos as nossas forças, investimento, em estrutura, em iluminação, em instrumento, em bons vídeos, nisso, naquilo tudo. Mas se a intimidade de Jesus, o discipulado do reino, não tiver sendo algo central, engajado por toda a igreja, irmãos, isso aqui vai se tornar um lugar insuportável, chato, porque eu sou chato sem a intimidade de Jesus em mim, você é chato sem a amizade de Jesus em você, nós somos insuportáveis, a igreja se torna um lugar insuportável para nós e para a nossa sociedade. E a consequência disso a longo prazo é um lugar irrelevante, sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Graças a Deus pela nossa última série, que nos garante, nós estamos livres disso. Amém? Nós estamos livres disso. Eu e você não precisamos ser chatos, porque nós não somos mais presos ao egocentrismo, ao individualismo, ao egoísmo. Não. Nós fazemos parte de uma nova dinâmica, de um novo reino. Pela graça de Deus, nós fomos arrancados desse império das trevas, mau, chato, insuportável. E nós fomos transportados para um reino já real, presente, cheio de graça, cheio de poder, maravilhoso, independente da circunstância. Onde nós amamos uns aos outros, somos convidados para a festa. Mas a festa tem uma dinâmica. E Jesus quer que eu e você estejamos engajados nessa dinâmica, na dinâmica da sua festa, vivendo a dinâmica do reino. E eu quero ver isso com os irmãos, dentro de um momento chave da vida de Jesus, com os seus primeiros seguidores, com os seus primeiros discípulos, que serve como um antídoto contra esse existencialismo chato e insuportável de uma igreja sem a amizade de Jesus, para um viver festivo do reino de Deus já em nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 16 a 20, nós encontramos um encontro, ou nós estamos diante de um encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos.
Passa aí para mim, Gabriel, por favor. Isso. Onde logo após a sua ressurreição, em alguns dos encontros de Jesus com aqueles primeiros seguidores, ele orienta, ou na verdade ele comissiona, ele desafia, ele responsabiliza aqueles seus primeiros seguidores a continuar a desenvolver algo que começou com ele. Veja só, o texto diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu afirmar algo que eu tenho vivido, experimentado e visto acontecer na vida de pessoas, de jovens a idosos. Jesus está levantando, mais uma vez, uma geração de um batalhão de discípulos engajados radicalmente com a vida dele. Isso está acontecendo. Vou dizer novamente, Jesus está levantando mais uma vez. E se a gente lê ao longo da história, isso sempre aconteceu. Jesus precisou, em momentos específicos da história, levantar, empoderar, derramar do teu espírito de forma densa na vida de pessoas. Eu não estou falando de denominação, ok? Ou doutrina A ou B. Estou falando de discípulos de Jesus, no qual ele derrama do teu espírito para impactar um momento específico, uma geração, uma nação. E eu tenho visto Jesus fazer isso no mundo, mas eu quero me restringir aqui à nossa nação. Jesus tem feito isso. Eu queria dizer para você, ele está te convidando para participar dessa festa. Jesus está fazendo isso. E existe uma palavra, e eu quero trabalhar com os irmãos hoje, desenvolver isso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo, deixando essa palavra ecoar na sua mente, no seu coração. Existe uma palavra que está por detrás de todo esse chamado de Jesus. Uma palavra que define essa dinâmica do reino de Jesus, no qual ele te convidou graciosamente, me convidou graciosamente para sermos parte da festa, mas mais do que isso, usufruímos da dinâmica da festa, que é o engajamento no discipulado do reino. Uma palavra define isso, e essa palavra é... Gabriel, eu vou pedir para você trazer um pouquinho para frente aí, o passador. Tenta ver aí como é que faz, porque ele não está conectando. A palavra que define essa dinâmica é privilégio. Privilégio. Privilégio é um benefício imerecido. Às vezes eu tenho a impressão, e eu falo isso primeiramente olhando para a minha própria vida, que a gente entra numa dinâmica de rotina, de costume, que aí pende para a religiosidade, na qual nós deixamos de enxergar, de termos a ideia real do que significa o que Jesus fez por mim e por você, e o que isso gera, e o que isso é. Eu não sei se você tem o costume de olhar para o que Jesus fez para você, de hoje você estar aqui, diante da exposição da adoração, da presença do Rei, diante da exposição da palavra. Eu não sei se você, todas as vezes que se expõe a isso, vem essa palavra, ou essa ideia na sua mente, no seu coração. Uau, que privilégio eu estou tendo. Quando você pode, num momento seu de aflição, na sua casa, no seu trabalho, poder estar diante e abrir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ecoar ao seu coração, à sua mente, e você poder então fechar os seus olhos, desligar tudo, e ter um tempo de oração, de conversa com o Pai. Eu não sei se você tem o costume de sempre passar por um momento assim, entendendo, que privilégio que eu tive agora. Eu quero te desafiar a enxergar a dinâmica do reino de Deus como um privilégio. É um privilégio. É um privilégio para mim, é um privilégio para você, é um privilégio para todos nós. Eu não estou falando sobre fazer algo, um privilégio que é fazer algo para Deus. Não, é um privilégio estar na presença de Deus.
É um privilégio poder entrar livremente na presença de Deus. É um privilégio. Nós precisamos resgatar urgentemente isso. É um privilégio viver a dinâmica do reino de Deus. E esse texto traz para nós algumas vertentes desse privilégio. Jesus deixa claro aqui, perceba mais uma vez, a gente precisa olhar essa fotografia. Jesus está com aqueles seguidores após a sua ressurreição. Okay? Olha que privilégio. Aqueles homens que viram Jesus sendo crucificado agora estão com ele, vivo. E existe dentro dessa conversa de Jesus com os discípulos alguns desdobramentos desse privilégio que continua acontecendo na mesma dinâmica, na minha vida e na sua vida. O primeiro desdobramento desse privilégio é que que a gente precisa encontrar é o privilégio de ser escolhido. O texto diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Para o monte que Jesus lhes indicara. É sempre Jesus que marca o encontro. É sempre Jesus que chama. Não foi você que decidiu vir aqui hoje de manhã. Não foi você que decidiu que um dia, eu estou muito triste, vou procurar uma igreja. Acordei hoje com vontade de me relacionar com Jesus. Eu quero dizer para você, afirmar para você, o encontro já estava feito, marcado. É sempre Jesus que marca o encontro. Você precisa enxergar o privilégio que é você ser escolhido por Deus. Não foram os discípulos que ficaram sabendo que Jesus ressuscitou. Vamos marcar um negócio com Jesus, aí um churrasco, um bate-papo. Os discípulos estavam lá cabisbaixo e de repente chega. Tem um lugar que Jesus está te esperando. Você precisa ir para lá. Isso é totalmente impactante para as nossas vidas dentro do contexto no qual nós vivemos, onde tudo é por base no merecimento. Não é assim? A dinâmica que nós vivemos é ação e reação. A gente está acostumado com essa ideia de que nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. O que nos define são as provas. Não é verdade? Se eu vou bem na prova, então está tudo certo. Se eu fui mal na prova, então fui reprovado. Os resultados são o que nos colocam em posições elevadas. Nós estamos acostumados a essa dinâmica. Mas eu não sei se isso acontece apenas comigo. Eu detesto essa dinâmica. Eu detesto porque eu sei o quão frágil eu sou. Porque eu sei que eu não dou conta. Porque eu sei que se for uma prova que vai me definir, eu posso passar na primeira, na segunda, mas eu não vou passar em todas. Nem sempre. Nem sempre o resultado vai ser o esperado. Pois é, a má notícia é que isso era para ser eterno. Mas a boa notícia é que Jesus coloca um ponto final nessa dinâmica. E Ele nos escolheu. E Ele marca encontros. Jesus colocou um ponto final nisso. E eu quero visualizar isso dentro dessa dinâmica do reino, que é o discipulado. Então preste atenção, um pouquinho de história para a gente. Okay? Jesus ele se inseriu na história como um ser humano real. Okay? Isso não é um mito. Jesus se inseriu na história, o Deus, o Filho do Deus vivo, se inseriu na história na figura de um ser humano. Carne, ossos, um ser humano. E ele se inseriu na história dentro de uma dinâmica da história. Ele se inseriu no primeiro século como um judeu. E num determinado momento da sua vida, ele assume a figura de um rabino. E Jesus, ele, ao longo da vida dele como um rabino, e a gente encontra isso nos evangelhos,
nós percebemos que ele não era unicamente um rabino, como todos os outros rabinos. Mas ele era um rabino, ele se inseriu nessa história, ele se inseriu nesse contexto específico, como um rabino. E aí eu quero contar para os irmãos como é que funcionava a dinâmica do discipulado entre os rabinos. Porque esse negócio de discipulado, esse negócio de rabino, não é algo exclusivo em Jesus. Ele se inseriu numa história existente, que acontecia. Okay? E acontecia na dinâmica judaico-rabínica o discipulado. Agora, como isso acontecia? Isso é extremamente importante para o nosso entendimento, que abre o nosso entendimento para uma série de... para a gente perceber como Jesus fez e fazia, a gente entende uma série de coisas. Então perceba, vou contar um pouquinho da história rabínica para a gente. Todo garoto judeu, num determinado momento da sua vida, ele é matriculado na escola. Ele é matriculado lá na escola dos rabinos. E passam-se os anos, as séries, e o que é que ele vai ter que necessariamente fazer? Uma prova. E aí, as provas dos rabinos, a prova da escola rabínica sempre é classificatória. O que significa isso? Se atingiu a média, você está dentro. Se não atingiu, está fora. E aí, chega um determinado momento, então, da vida desse garoto judeu, passou por uma primeira fase, ele vai fazer essa prova. Essa prova é classificatória, vai dar o resultado dele. Se ele foi bem, foi aprovado, então ele é convidado a continuar estudando. Os que não foram, é aquela má notícia dada, né, de forma gentil, né? Bom, agora você pode ir, seja um bom judeu, zeloso, viva com seus pais, aprenda a profissão do seu pai e desenvolva a sua vida como um bom judeu. Mas não dá para continuar aqui. Aqueles que passaram nessa primeira etapa da prova, eles são convidados a continuar estudando. E aí, coisas relacionadas a mais profundidade da Torá, e de interpretações bíblicas e tal. E mais uma vez os anos passam, as séries vão passando e ele é submetido, esses jovens, a uma prova. E a prova de novo é classificatória. Olha, foi bem, fica. Não foi, seja um bom judeu, zeloso, temente a Deus, vá viver com seus pais, vá aprender a profissão do seu pai e está tudo certo. Tchau. Isso vai acontecendo, essa dinâmica. Um bando de gente vai ficando para trás. Por quê? Porque não foram boas, porque não deram conta da prova. E vai ficando para trás. Até esse currículo terminar, e ao terminar esse currículo, muitos desses jovens, ao longo de toda essa dinâmica do estudo, eles acabam criando tanta admiração por um rabino específico, eles passam por um monte de rabinos que dão aula para eles. Mas nessa dinâmica toda, eles acabam criando alguns admiração por alguém específico. Você já viveu isso? Ao longo da sua formação, eu tenho professores, tanto na educação física, depois na teologia, que eu acabei criando admiração. Né? O Ricardo, mais ou menos, assim. E aí, a gente cria tanta admiração que a gente, então, e aqueles discípulos, então, chegam já ao final do currículo todo, não vai ter mais nada para estudar, eles querem continuar aprendendo com esse rabino específico. E aí, então, eles vão até o rabino, esse jovem, e ele fala: mestre, eu quero me tornar um discípulo seu, eu quero me tornar um seguidor seu. E aí o que vai acontecer? Prova. E aí agora é a prova do rabino. Aí o negócio pega. Agora não é mais a prova básica lá que a turma foi passando. Agora é a prova do rabino. Para ver se, após fazer essa prova, e atingir a média que o rabino quiser que ele atinja, o rabino então vai poder dizer para ele, sim ou não. Sim, você pode se tornar um seguidor meu. Ou, cara, não vai dar. Não dá, você é muito ruim para me seguir. Essa é a dinâmica rabínica, é a dinâmica do discipulado. Uma dinâmica que fala que, depois de passar por tantas provas, alguém
então é digno de seguir um rabino, de seguir um mestre. Agora, como eu disse anteriormente, Jesus é um rabino, mas existe algo diferente em Jesus. Vejam só como acontece a dinâmica da construção do seu grupo de discipulado. Passa para mim aí, por favor, Gabriel. Mateus 4, do 18 ao 22, a gente encontra Jesus, ou a construção do grupo de discipulado de Jesus. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus, Filho do Deus vivo, ele vai até pessoas que não foram boas o suficientes para passar nas provas. Ele vai até pessoas que ouviram dos rabinos: cara, não dá para você continuar. Você vai ter que ir embora e seguir a profissão do seu pai. Aí por isso que às vezes a gente lê a Bíblia sem entender algumas coisas e fala: essa turma era doida, deixava tudo assim e ia seguir um rabino. Porque é importante a gente entender que eles não tinham ideia de quem era Jesus ainda, ok? Jesus não andava com a camisa: eu sou um rabino, filho do Deus vivo. Era um rabino. Imediatamente deixaram tudo e foram seguir Jesus. Por quê? Porque era um privilégio se tornar um discípulo de um rabino. Mas só que era um negócio extremamente seleto, difícil, complicado. Cara, se dependesse da gente, é um negócio impossível. Extremamente seleto, complicado. Mas você tem noção do privilégio que você tem, que eu tenho, porque Jesus continua indo ao nosso encontro, ao seu encontro, dizendo: eu sei que você não passou nas provas, mas vem me seguir. O privilégio de ser escolhido. Jesus, antes da sua morte, num outro momento chave dele com os seus discípulos, que nós encontramos narrado em João, do 13 ao 17, ele deixa isso claro, quando ele diz para aqueles discípulos dele: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E quando os discípulos ouvem isso, eles veem toda essa história. Pô, é verdade. O máximo que a gente ia estar fazendo era aumentando os negócios do nosso pai. Mas olha com quem nós estamos. Um privilégio. É sempre Jesus que marca os encontros. Irmão, se vocês estão aqui hoje, se você pessoalmente está aqui hoje, é sinal. É um sinal poderoso de que Jesus está passando por aqui. E Ele está te convidando para entrar na dinâmica do reino dEle. Ele está te convidando para entrar na dinâmica do reino dEle. Isso é um privilégio, porque a gente não merece isso. Porque nós não somos bons para passar nas provas. Mas Ele continua convidando, sem prova, sem merecimento. Privilégio de ser escolhido. Ele continua nos convidando, marcando encontros, nos escolhendo.
Mas o privilégio continua. Além disso, nós temos o privilégio, você tem, eu tenho, de ser vocacionado por Ele. O texto continua dizendo, após o encontro que Ele marcou, Ele então diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Deixa eu afirmar algo, por mais que eu e você, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado por ser pastor. Eu tenho certeza que a maioria de nós, de vocês, são apaixonados pelo que fazem. Quem é psicólogo ama ser psicólogo, quem é médico ama ser médico, quem é dentista, advogado, professor. Professor, então, é vocação mesmo. Posso falar isso porque eu fui professor. E é maravilhoso, né? Agora, por mais que nós sejamos apaixonados pelo que fazemos, de pastor a qualquer outra profissão, todas essas coisas são passageiras. Todas elas. Se o que nos define for a nossa vocação, eu quero dizer que a gente está perdendo tempo. Se o que define for o que nós fazemos, como a nossa formação e tudo mais, a gente está perdendo tempo. Porque o que é isso comparado à eternidade? E aí vem o privilégio da vocação de Jesus. O privilégio da vocação de Jesus eu não quero só que você seja feliz e apaixonado pelo que você faz aqui, porque o que você faz aqui logo vai acabar. Eu quero que você seja apaixonado pelo que você faz aqui, dentro da vocação que eu dou. E a vocação que Jesus dá para nós façam discípulos. Porque o que vai ecoar para a eternidade não são coisas, não são títulos, não são cargos, são pessoas. E aí vem o privilégio de participar da dinâmica do reino, que é um privilégio que vai trazer lastros, legado para a eternidade, para cada um de nós, para você que começou a caminhar com Jesus agora. Jesus já quer transformar o que você faz em vocação eterna. Para você que já caminha com Jesus há muito tempo, Jesus quer, se você ainda não faz isso, está passando da hora de você transformar o que você faz em vocação eterna. Porque o que eu e você fazemos, o que vai ecoar para a eternidade, não são quantos sermões eu preguei, mas são quantos discípulos Jesus fez através de mim. O que vai ecoar para a eternidade não são quantos atendimentos você fez, quantos negócios você conseguiu desenvolver, quantas aulas você deu. O que vai ecoar para a eternidade é quantos discípulos você fez a partir daquilo que Jesus te chamou para fazer. Você imagina... Eu sei que... E aí eu vou falar do que eu fiz, né? Professor, como eu gostava de chegar para corrigir as provas e ver um monte de nota boa. Nossa, que legal, a turma aprendeu. Mas o que as provas fazem? Logo, o que a gente faz com elas? Infelizmente, né, elas viram arquivo. É um nome bonitinho para lixo. Não é verdade? Raramente você olha o arquivo. Agora, como deve ser maravilhoso um professor, no dia que Jesus voltar, olhar para o lado e ver um monte de aluno dele. Ou um médico, um pastor, no dia em que de fato novos céus e a nova terra, aquilo que é eterno, voltar, e a gente olhar e ver o quanto Jesus fez através das nossas vidas, e o que Jesus faz através das nossas vidas, só faz sentido se elas tiverem nome. Privilégio da vocação. Você precisa encarar isso como um privilégio. Fazer discípulos é um privilégio. É o privilégio da vocação. É isso que Jesus
Falem também em João, no capítulo 15, ainda lá naquela conversa de Jesus, que para mim, essa semana eu cheguei à conclusão de que é a grande comissão de Jesus antes da morte, antes da cruz. Porque veja só como Jesus trabalha isso com os discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Aí, logo abaixo, ele diz, o que é esse negócio? Vocês me escolheram, mas vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem muito fruto, fruto que permaneça. Está tudo certo. Precisa acontecer na dinâmica do reino, a transformação de áreas das nossas vidas morais, emocionais. O Espírito Santo nos transforma. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas os frutos que permanecem são pessoas, não coisas. São discípulos. É isso que glorifica o Pai. É isso que glorifica o Pai. É isso que dá prazer no coração de Jesus. Por isso que nós lemos em Mateus 7, por exemplo, Jesus nos dando um toque profundo, ok? Quando ele diz assim, naquele dia, no dia do meu retorno, muitos virão e dirão que fizeram um monte de coisa em meu nome. Expulsaram o demônio, curou doente, fez isso, fez aquilo, e aí eu vou dizer, mas eu não conheço vocês. E aí eu voltei lá para aquela lista e fiquei vendo um monte de coisa que as pessoas falam que vão fazer o que fizeram para Jesus e vão ouvir dele, mas eu não conheci vocês. E existe algo que não está lá naquela lista: discípulos. Porque eu não tenho dúvida que o que vai alegrar o coração de Jesus no dia em que Ele voltar, não é o tanto que você orou, não é tantas vezes que você leu a Bíblia. Essas coisas estão totalmente dentro da dinâmica do reino, ok? Não é aquilo que você fez por Jesus, mas se eu e você fizermos discípulos dele, porque esses são os frutos que permanecem. Frutos que permanecem. E eu queria dizer, é um privilégio participar disso. É um privilégio ser vocacionado. E você é vocacionado, você é vocacionada. Se você decidiu entrar para a festa, a dinâmica da festa inclui a vocação que Jesus deu para você, fazer discípulos. Isso está em cada um de nós. E isso é um privilégio. Mas ainda continua. O privilégio também de ser continuamente transformado. Porque Jesus explica como é que a gente faz esse negócio. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu continuo ensinando para vocês. A tudo que eu tenho ordenado para vocês. Se você tiver com a NVI, que é a versão que nós utilizamos aqui, ela não traz a conjugação do verbo, que é a conjugação do texto original, de forma legal. Ela parece que coloca um ponto final, um passado, a tudo que eu lhes ordenei. Mas a expressão grega no texto original é esse tempo verbal de presente contínuo. Eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, vocês continuam sendo transformados por mim. Mesmo assim, eu já vocaciono vocês para ensinar aquilo que vocês têm aprendido continuamente comigo. Isso significa o privilégio da transformação. Inseridos na dinâmica do reino, nós somos continuamente transformados. Isso significa, continuamente nós somos livres de nós mesmos, da nossa carne, do pecado. Continuamente. É por isso que em João 15, Jesus diz para os discípulos que Ele não mais chama os discípulos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Por quê? Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, a vida do Pai em mim, eu tenho dado a vocês, transformado vocês, tenho dado conhecimento para vocês. Isso faz parte da dinâmica da transformação. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o fim. Continuamente somos transformados.
Qual é a boa notícia disso? A boa notícia disso é que se existe algo em você, que você tem lutado tanto, que você insiste, que você sabe que, cara, isso não está legal, isso precisa ser transformado na minha vida, eu quero que isso seja mudado na minha vida. A boa notícia é, Jesus vai transformar. Ele vai fazer. Nós continuamente, por estarmos inseridos nesse privilégio da festa de Jesus, somos transformados. Continuamente. Desde o primeiro dia até o último. Deixa eu afirmar isso. Desde o primeiro dia. Porque talvez existam pessoas aqui no nosso meio hoje que ainda não decidiram entrar para a festa. E como todo e qualquer ser humano, existem muitas áreas das nossas vidas que nós nos entristecemos por as realizarmos. Todo e qualquer ser humano. Não estou dizendo discípulo de Jesus. Qualquer ser humano tem áreas na sua vida que fala, poxa, eu não queria ser assim, eu não queria fazer isso. Só existe um que é capaz de transformar um ser humano perfeito. Jesus. E se você disser sim para a festa dele, para a dinâmica do reino dele, hoje mesmo você já vai começar a ser transformado. E isso vai completar até o dia do seu retorno. E por último, e o desfecho disso, é algo maravilhoso. Nós experimentamos o privilégio da amizade de Jesus. Jesus termina esse encontro dele dizendo, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O convite para participar da dinâmica da festa termina com uma promessa. A promessa de desfrutar da presença íntima, amiga de Jesus. Eu, de alguns meses para cá, estudando esse texto, não sei quantas vezes, eu estava orando e Jesus falou comigo. Eu não gosto desse negócio de a grande comissão. Porque o que eu estou falando aí nesse texto é uma grande promessa. A grande promessa. Porque Jesus termina dizendo, e eu estou com vocês todos os dias. E aqui, essa ideia de estar com vocês é o que todo ser humano quer. É ser amigo de Jesus. Não é conhecer Jesus. Não é ouvir falar dele. Mas é como a experiência daquele cego. Olha, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, agora eu consigo ver. É a experiência de Jó, que no final diz, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Os nossos olhos, eu e você, somos convidados por Jesus para desfrutarmos da intimidade profunda da sua vida, da amizade profunda com Ele, que vem encharcada com o seu poder, com a mente dEle, com o que Ele fala, com o que Ele faz. A minha vida eu dou a vocês até o fim dos tempos. Se você ainda não ouviu isso de mim, em algum momento, se você chegar para mim para dizer, pastor, eu não tenho sentido Deus, parece que eu não ouço Deus, esse negócio eu não tenho experimentado e tal. Antes de eu perguntar se você tem orado, o que você tem feito, mais eu vou perguntar, você já disse sim para a dinâmica do discipulado do reino? Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, que se eu disser sim para essa dinâmica, Ele vai me dar da presença poderosa dEle. Ele falou isso. Jesus disse isso. Não cabe interpretação aqui, ok? Ele disse isso. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. Eu quero terminar voltando para um último, ou para um dos primeiros telas aqui, uma das primeiras telas. A dinâmica do reino de Jesus, o discipulado, nos garante a amizade dele. A amizade dele. E deixa eu só aprofundar isso aqui um pouquinho. Jesus não está falando aqui simplesmente da presença dele que está por toda a terra.
Ok? Jesus é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar. Bom, não é disso. Não é disso que Ele está falando. Ele está falando da presença de amizade. Está falando da presença de amigo, presença pessoal dEle. Muitas vezes física. A presença de uma voz de um amigo que a gente ouve literalmente. Não é coisa pura e simplesmente da imaginação, é real. A presença de Jesus, é essa presença que Ele está falando aqui. Okay? Agora, para quem é essa presença? Para quem é essa presença? Para todo discípulo de Jesus. É para ser para todo discípulo de Jesus mesmo. Mas a gente precisa dizer para a nossa igreja, eu estou falando a nossa igreja, a igreja dessa geração, que isso aqui não é para o crescimento de 61% que o último IBGE mostrou, de religiosos no Brasil. Isso aqui é para quem se dispõe a viver a dinâmica do reino do discipulado. Porque Jesus, em João 15, após dizer que Ele já fez tudo para ser o amigo, eu chamei vocês de amigo, não mais de servo. Ou seja, a condição para a amizade de Jesus ser real, Ele já fez. Agora, veja só, o que é que tem separado, ou o que separa a vida do discipulado, a dinâmica de Jesus, dessa vida real de amizade? Obediência. João 15, 14, o texto diz assim: vocês serão meus amigos, ou seja, vocês vão experimentar dessa presença, se fizerem o que eu lhes ordeno. Mateus 28, 20. E eu estou com vocês todos os dias da sua vida até o final dos tempos. A gente precisa fazer uma pergunta. Para quem é que Jesus então está falando isso aqui? Ele está falando isso e prometendo da sua presença de amizade profunda, verdadeira, real, literal, para aqueles que disseram sim para a dinâmica do seu reino, que é um privilégio ter sido escolhido, ter sido vocacionado, ser continuamente transformado e aí desfrutar da sua amizade, da sua presença. Eu preciso ser muito claro aqui. Isso aqui não é para religioso. Isso não é. A amizade de Jesus não é para religioso. A amizade de Jesus é para quem passa numa prova? Não. Mas é para quem, ao ser encontrado por Ele, simplesmente diz: o que é que eu tenho que fazer? E aí a gente vai ouvir dizer dele: você tem o privilégio de ser participante daquilo que eu já estou fazendo. Quando isso acontece, uma igreja é tudo menos chata. A minha vida, por mais defeitos que eu tenho, é tudo menos chata, a sua também. E a gente consegue conviver bem, mesmo com as nossas chatices. Por quê? Porque o que flui de nós é a amizade de Jesus, é a presença de Jesus, é a vida do reino. Eu quero que você abaixe sua cabeça, eu quero orar por nós.